Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis, dessa vez o capítulo 33. Nade vai na oficina de Terá e o incentiva a fabricar ídolos, porque diz que fabricando os ídolos vão ajudar no casamento deles, na alegria, na relação deles, que ficou muito comprometida com todos os fatos. E esses são ídolos, né? São estátuas que representam os deuses deles, né? Os dois se alegram, trocam carícias quando Amate, a primeira esposa de Terá, chega. E ela repreende ali os dois irada e aproveita para contar a Nade que ele engravidou uma pessoa, uma outra mulher, que é a babá dos seus filhos. E Nade fica muito irada e sai de lá muito irada. Ela fica desolada, né? Mas antes de sair, ela disse para ele que imaginava que ele era um homem diferente, que ela veio amá-lo por ele ser um homem com valores diferentes. Ela viu valores nele quando ele chegou da cidade dele, quando ele não era idólatra, ele era o marido de uma só mulher. Isso tudo ela desejou num homem. E estava vendo agora um homem igual aos outros, que engravidou uma terceira mulher. Então ela fica desolada. E ele diz que foi ela que foi a causadora dele ter se afastado dos seus valores. Ela fez com que ele se tornasse um outro homem. Então ele colocou a culpa nela. Isso deve ter machucado muito. Por outro lado, o ex-sumo sacerdote, que é o tio dela, né, Quissares, ele é estimulado a lembrar das coisas antes do acidente, na hora do acidente, a queda e tudo mais. E Murabi, que é a pessoa responsável por esse acidente e que empurrou ele para tomar o lugar dele, ele, quando sabe que ele está melhorando, ele fica muito preocupado. Em outra parte, o rei pressiona a serva da rainha para revelar os segredos da rainha. Ele sabe que a rainha está traindo ele de alguma maneira e fica apavorado. A serva da rainha é pressionada pelo rei e seus soldados. E ela chega nos aposentos da rainha chorando, desesperada. E a rainha, vendo assim dessa maneira, julgou que ela podia estragar o plano dela, que ela agora está com o veneno para matar o rei, que é o que ela vai fazer, vai tentar fazer, né? E ela pega e dá um pouco desse veneno misturado com vinho para a pobre da criada dela, né, da serva dela, tomar, botando ela lá em cima, dizendo que ela nunca tomou aquele vinho da Mesopotâmia, gostoso, e aí faz com que ela tome e mata ela. O oficial enviado pelo rei, que estava seguindo toda essa história, estava vigiando a rainha, ele descobre tudo e vai falar com ela. Só que ele fica do lado dela, ela o seduz e realmente eu não sei se ele vai trair o rei. Ele fica do lado da rainha, se une a ela. Por outro lado, há sofrimento na casa de Terá. Com tudo isso, né, todos esses percalços, esse casamento com o segundo esposo, esse engravidamento de uma terceira esposa. E os filhos, então, rejeitam todo esse procedimento, não querem muito falar com ele.
e Terá se sente culpado. Ele vai, então, para a casa da segunda esposa, dorme lá. Mas o interessante dessa passagem é que ele se mostra triste, contrito, quase arrependido, e isso é muito importante, porque ele diz para sua primeira esposa, a esposa que ele realmente ama, que a ama e que queria poder voltar atrás. Foi muito importante esse diálogo. Ele disse, se eu pudesse voltar atrás. Aí ela diz, mas é impossível. Então a gente vê que ele está demonstrando um arrependimento. Se ele pudesse, ele apagaria todas essas coisas que ele fez com relação à segunda, terceira mulher. Ele não tinha mudado seus valores, não tinha se tornado idólatra. Foi o que ele passou, né? Então, o que a gente pode tirar hoje dessa novela? Uma lição, arrependimento, mudança de atitude. Eu vou ler um texto que eu separei, que se coaduna perfeitamente com essa parte da novela, que está lá no Salmo 32, quando Davi caiu, né? Ele caiu nesses pecados da sexualidade. Então ele escreveu esse Salmo 32 e diz, Salmo 32, versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de espírito. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Também podemos citar lá em 2 Coríntios 7,10, que diz o seguinte, que a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, quando ela vem de Deus para a pessoa se arrepender, ela produz arrependimento que produz salvação. Então, que nós possamos, toda vida que nós errarmos, buscarmos salvação. Essa tristeza, quando vier de Deus, essa tristeza do arrependimento, ela produz essa salvação gloriosa. E nós sabemos que a salvação dependeu de uma única pessoa, Jesus Cristo. E ele já fez esse processo. Ele veio como homem, pagou um preço, morreu no nosso lugar, subiu ao céu, de lá enviou o seu Espírito para entrar dentro de todo aquele que crê, dentro de todo aquele que quer, para realmente mudar de atitude, ter um arrependimento genuíno que vem para a salvação. Que Deus abençoe cada um.